E aí, pessoal, bora mergulhar numa das ideias mais importantes da computação, a programação orientada a objetos, ou simplesmente POO. Para quem é da área de engenharia, entender isso aqui não é só mais uma matéria não, hein? É uma virada de chave na maneira de encarar e resolver problemas realmente complexos. Então, vamos lá. Para começar, uma pergunta que dá o que pensar. Como é que pode um projeto caríssimo de 370 milhões de dólares como o foguete Ariane 5 simplesmente explodir menos de um minuto depois de ser lançado por causa de uma falha de software? A resposta para isso cabe em uma palavra: complexidade. Mas olha, para a gente entender por que a orientação a objetos é tão genial, a gente precisa primeiro voltar um pouco no tempo para entender o problemão que ela veio resolver. Vamos dar um pulo na época que ficou conhecida como a crise do software. Esses dois desastres de engenharia, apesar de parecerem diferentes, apontam exatamente para o mesmo problema. No caso do Ariane 5, um pedaço de código antigo simplesmente não aguentou os dados novos. Já na sonda de Marte, dois sistemas não falavam a mesma língua em termos de unidades de medida. Os dois são sintomas de um software que ficou grande e complexo demais para ser controlado. E aqui a gente chega no coração do problema. O hardware ficava cada vez mais poderoso, mais rápido, mais barato, mas a nossa habilidade de escrever e principalmente de manter o software não estava acompanhando. Os programas viraram verdadeiros monstros tão grandes que uma pessoa sozinha já não conseguia mais entender como tudo funcionava. E olha só esse gráfico. Ele mostra o tamanho do estrago financeiro disso tudo. Corrigir um errinho lá no começo do projeto custa quase nada. Agora, achar esse mesmo erro depois que o software já está rodando no mundo real, o custo explode. A conta simplesmente não fechava mais. Essa era a realidade da crise do software. Tá, mas como é que a gente chegou nesse caos todo? A programação não começou assim tão complexa. Ela foi evoluindo, sabe? Criando camadas para tentar deixar as coisas mais fáceis de lidar. Pensa bem, lá no comecinho era tudo na mão, literalmente conectando fios. Depois veio o Assembly, que já foi um avanço, transformando zeros e uns em palavras curtinhas. E aí, o grande salto. A programação procedural, com linguagens como C, que nos permitiu criar blocos de lógica, as famosas funções. Cada passo desses afastava a gente da máquina e aproximava a gente da lógica humana. Só que a programação procedural, mesmo sendo revolucionária, tinha uma limitação fundamental. Imagina que os seus dados são só um monte de ingredientes parados, e as funções são as suas ferramentas de cozinha. Eles vivem em mundos separados. A complexidade toda surge quando a gente tenta controlar qual ferramenta pode mexer em qual ingrediente e em que momento. Vira uma bagunça. E é exatamente aqui que a orientação a objetos vira o jogo. Ela chega com uma ideia radical, mas brilhante, para resolver justamente esse problema da separação. A sacada é a seguinte: em vez de ter dados de um lado e um monte de funções do outro, a POO junta os dois. Os dados e as ações que podem ser feitas com eles ficam encapsulados, amarradinhos dentro de uma única coisa, um objeto. O dado para de ser uma coisa passiva, parada, e passa a ter seus próprios comportamentos. A melhor analogia para um objeto, especialmente para engenharia, é a de uma caixa preta. Ninguém precisa saber exatamente como os circuitos de um sensor funcionam por dentro. A gente só precisa saber quais botões apertar para ter uma leitura. Um objeto é isso. Ele esconde a complexidade e mostra só o que é essencial para interagir com ele. Essa citação resume a filosofia perfeitamente. A orientação a objetos nos deu as ferramentas para construir essas caixas pretas inteligentes, permitindo que a gente finalmente domasse a complexidade e construísse sistemas gigantescos que antes eram simplesmente impossíveis. Beleza, a teoria é poderosa, mas e na prática? Como a gente aplica essa ideia hoje em dia? Qual é a ferramenta que torna a orientação a objetos algo fácil e super eficiente para a engenharia moderna? A resposta, sem dúvida, é Python. E é aí que entra o nosso herói da história, o Python. Ele não só abraça de vez os princípios da orientação a objetos, como faz isso de um jeito que coloca a clareza e a rapidez do desenvolvimento em primeiro lugar. Ele foi feito para resolver os problemas que a gente viu lá no começo. Só para a gente ter uma ideia. Enquanto linguagens como C e C++ são os reis da performance, de falar direto com hardware, o Python se tornou o líder absoluto nas áreas que estão definindo a engenharia moderna. Inteligência artificial, ciência de dados, automação. É a linguagem da pesquisa de ponta e da inovação. E só por curiosidade, um fato engraçado, o nome Python não tem nada a ver com a cobra.
Guido van Rossum, o criador da linguagem, era muito fã do grupo de comédia britânico Monty Python. E isso diz muito sobre a filosofia por trás. Programar tem que ser poderoso, claro, mas também pode ser divertido. E essa filosofia não é só papo, não. Ela está codificada no que a gente chama de o Zen do Python. Frases como bonito é melhor que feio não são só poesia. Elas significam que um código claro, fácil de ler, tem menos chance de ter bugs e é muito mais fácil de dar manutenção. Ou seja, ataca a raiz da crise do software. Certo, chega de teoria. Vamos juntar tudo isso. Vamos ver como a orientação a objetos em Python funciona na prática, com um exemplo que tem tudo a ver com engenharia elétrica. Imagina o seguinte desafio: criar um software para gerenciar estações de recarga de carros elétricos. É um problema do mundo real, com coisas bem definidas: os veículos e as estações de recarga. Agora, vamos comparar as duas maneiras de fazer isso. Na esquerda, no jeito procedural, a gente tem funções soltas que recebem os dados para trabalhar. Já na direita, com orientação a objetos, a gente cria uma planta, uma classe, chamada estação, que já vem com as suas próprias funções, que a gente chama de métodos. Percebe a diferença? Em vez de uma função de fora, a gente pede para o próprio objeto estação calcular o tempo. A lógica pertence a quem ela deve pertencer. Fica muito mais intuitivo. E qual é a recompensa de pensar assim? É aqui que tudo se encaixa. O código fica organizado de um jeito que faz sentido, espelhando o mundo real. A manutenção fica absurdamente mais fácil, porque se precisar mudar algo, a mudança é localizada. E a reutilização vira algo natural. Uma vez que se tem uma classe veículo, ela pode ser usada em qualquer lugar do sistema. Lembra daqueles problemas da crise do software? Estão resolvidos. No fim das contas, dominar a orientação a objetos com Python é muito mais do que aprender uma nova sintaxe. É ganhar uma nova forma de pensar, uma ferramenta poderosa para resolver problemas. Então, a pergunta final não é sobre o que a gente viu aqui, mas sobre o que vem pela frente. Que sistemas complexos poderão ser projetados e construídos com esse novo superpoder em mãos?